Freud cita uma frase muito interessante de Shakespeare, quando ele diz que para cada cena existe uma outra cena que acontece fora do palco. E esse fator inconsciente, basicamente o afeto, ele é um fator determinante na forma como o sujeito se comporta. Então não existe apenas o relacionamento entre pessoas, mas também o relacionamento consigo mesmo. E mais ainda, o relacionamento com os outros depende da forma como você se relaciona com esse aspecto, com esse fator inconsciente, que é basicamente o afeto. Então a psicanálise tem como base exatamente essa forma de enxergar o indivíduo, considerando também a relação consigo mesmo. Outro fator determinante importante é que esse aspecto inconsciente, embora inconsciente, seja inconsciente, ele procura sempre se manifestar de uma forma indireta, né, através basicamente de sonhos, sintomas e atos falhos, né, um discurso, quando há uma incoerência, né, uma contradição no discurso e as palavras são trocadas. Então, quando o indivíduo fala, na verdade, também a parte obscura da mente, o inconsciente, também fala ao mesmo tempo. Então, essa é a linha de raciocínio, como a psicanálise vê, né, o indivíduo. Mas antes de mostrar alguns detalhes, é só para mostrar aqui a base da linha de raciocínio, a base teórica. E aí eu cito agora o Nietzsche, né, assim falava Zaratustra, filósofo alemão. Então, por exemplo, que o silêncio é pior, as verdades que calamos tornam-se venenosas. Justamente a verdade se refere ao aspecto inconsciente. O Lacan, como chama Lacan de o outro, dividindo a mente em duas partes. A questão da relação com o outro, por que o outro tem que ser superado na relação para que o indivíduo, na individuação, como chama Jung, né, busque o contato consigo mesmo. Então, nesse sentido que Nietzsche diz que o homem é algo que deve ser superado, então é basicamente se referindo à inserção desse aspecto inconsciente para que tenha uma percepção holística, um todo, o sujeito volte a ser um todo, não um sujeito fragmentado. Outro filósofo, agora francês, Sartre, do psicanálise existencialista, o existencialista Sartre, também traz, aliás, na minha opinião, do que eu li, é o filósofo que mais aborda a questão da relação com o outro, até exaustão, né? Várias páginas desse livro. Sartre, se referindo ao corpo, na relação com o outro, a percepção do corpo, que o corpo é, por excelência, o único objeto psíquico. Uma observação interessante, muito importante, a questão de a clássica distinção de corpo e alma, que a alma utiliza a ferramenta que é o corpo. E não é o corpo, aqui sim é um aspecto bem relevante. Não é o corpo do outro que está presente, a intuição realista é um corpo. Então,
A diferença aqui é muito grande entre perceber o outro como o corpo do outro ou perceber o outro como apenas um corpo, uma ferramenta para que você de projeção, né? Um fantoche, um puppet, né? Um boneco. Então existe uma diferença muito grande. Poucas pessoas conseguem perceber o corpo o outro como outra pessoa, mas sempre percebe o outro como você imagina, como outra imagina. A pessoa imagina o outro, cria uma impressão subjetiva, o que gera aí um hiato, né? Um vácuo na comunicação. Então, considerando 3 aspectos nessa relação com o outro, nós temos aí na questão do narcisismo, né, no qual a pessoa se percebe nos outros, ela como se não tivesse a percepção do próprio corpo. A pessoa é incapaz de ver o outro como outro, né, o excesso de amor próprio, centralismo, e basicamente no narcisismo o foco é a própria pessoa. Na psicopatia, basicamente, tem a questão da falta de empatia e remorso, a ausência ou falta de emoção, incapacidade de sentir emoção. E empatia, basicamente, é a capacidade de perceber o que o outro sente e pensa, mas não como o outro pensa e sente. Né? É impossível saber como a outra pessoa sente. Por razões óbvias, cada um tem um corpo distinto. E o maquiavelismo, esse aqui também tem a questão da manipulação, quando chega num grau de manipulação com a pessoa que é controladora, a dominadora, né? E o foco é sempre si mesmo. Mas basicamente nessas 3 formas, nessa tríade obscura da forma de relacionamento com os outros, o que falta basicamente é a percepção do outro como outro. Como está escrito agora, como nós vimos ali no Sartre, o outro é percebido só o corpo, como se fosse uma carcaça oca. Então, nessas 3 formas de relacionamento com o outro, os outros, o foco é justamente o que falta nesses 3 casos, que é o contato afetivo. Então, a pessoa foca a emoção do outro. É como se ela quisesse roubar a emoção que a outra pessoa sente, em razão da sua própria incapacidade de entrar em contato com esses aspectos afetivos mais profundos. Interessante que na psiquiatria a psicopatia não é considerada uma doença, mas enfim, se não fosse, a pessoa seria neutra. De qualquer forma, sentindo ou não, mesmo que seja um paradoxo aí, a falta do afeto, no caso da psicopatia, o afeto é um tormento insuportável para esse tipo de sintoma, né, de comportamento. Um detalhe interessante é que nesses 3 casos, essas pessoas buscam sempre as pessoas que têm mais a capacidade de mostrar afeto, as pessoas mais emotivas. Talvez porque sejam mais vulneráveis. Em decorrência dessa forma de comportamento, se a outra pessoa não é subjugada, controlada, a forma de conduta é alterada e a pessoa, o psicopata, busca destruir, difamando basicamente, né, a difamação e a fofoca, para tentar destruir moralmente a outra pessoa.
E aí nós temos essa frase clássica do Freud, quando ele diz que o homem é dono do que cala, escravo do que fala. Quando Pedro fala sobre Paulo, nós sabemos mais de Pedro do que Paulo. O detalhe também interessante aqui é que o homem é dono do que cala, mas nada sabe sobre isso. Escravo do que fala, mas também não tem consciência em nenhum desses dois aspectos. Basicamente, é importante ter essa visão para discernir e justificar alguns comportamentos.